Embaraço foi o que acabámos de ouvir. Ridículo foi o que acabámos de ouvir. E o que acabamos de tentar estupidificar os portugueses, da forma como Vitalino Canas disse, os portugueses nem sequer sabem o que são cotas. Não, os portugueses de facto são os ignorantes que ao longo dos últimos anos não sabem absolutamente nada. Calorosas saudações, e conseguir parar Bruno Nunes num debate é particularmente complicado. Aliás, ele a mim diz-me que a única maneira de conseguir fazer é ele sair do estúdio para colocar like neste vídeo. Portanto, façam-no também, metam like, subscrevam para chegarmos aos 130 mil subscritores, partilhem nas vossas redes sociais e tenham o código Sousa10 na Prozis para 10% de desconto. Ora, ontem o Bruno Nunes esteve na SIC Notícias a debater com o Miguel Morgado e também com não, esqueci-me agora do nome, eu depois vou-me relembrar, mas um membro do Partido Socialista, sobre a questão do referendo da imigração. E, portanto, sem mais demoras, vamos já ao vídeo. Bruno Nunes, começo por si e por estas propostas e exigências do Chega para a aprovação do Orçamento do Estado. E destas três, estive aqui a ver por alto, há uma que depende da vontade do Presidente da República, outra o Governo já disse que não a aceita e uma terceira, muito provavelmente, é inconstitucional. Qual é a intenção do Chega? Só um pormenor. É engraçado porque neste debate vão estar 4 pessoas, o jornalista e os 3 intervenientes, e é curioso que a primeira pergunta, até na cara do próprio jornalista da SIC Notícias, nota-se, não é? Aquele sorrisinho assim, esta cara do género, apanhei-te, não é? Comi-te cebolada. Portanto, é claramente propositado, não é? Portanto, isto... A malta não come gelados com a testa, mas enfim, faz parte, não é? Antes de mais, boa tarde a todos, boa tarde aos colegas de painel. Qual é que é inconstitucional? Inconstitucional é muito provavelmente a questão dos subsídios e apoios sociais. Reparem que ele agora já diz, é muito provavelmente. Já não diz com certeza que é provavelmente. Já não diz com certeza que o é. Já diz que é provavelmente. Não. Está descrito na Lei de Base da Segurança Social, artigo 40. Está claro. Ou seja, foi aprovado pela Assembleia da República, ou a Lei de Bases da Segurança Social é inconstitucional, ou então andamos a tentar baralhar as pessoas lá em casa ao dizer que esta norma proposta pelo Chega é inconstitucional, porque é o artigo 40 da Lei de Bases da Segurança Social. Mas o Tribunal de Contas já inviabilizou algo semelhante no passado. Pode inviabilizar algo semelhante, não inviabilizou a proposta em si, não é inconstitucional, nem vai contra a lei, que é uma lei de bases do Estado. Em relação à questão do referendo, qualquer referendo estará sempre dependente do Sr. Presidente da República. Em relação à posição do Sr. Primeiro-Ministro, todos nós ouvimos durante a campanha eleitoral Luís Montenegro dizer que não poderíamos continuar com uma política de portas abertas e por isso parece-me que à partida a proposta do Chega é bastante sensata para que o PSD se sinta confortável para entender que é um bom passo para iniciarmos aquilo que é favorável e de uma boa medida à direita para finalmente existir um consenso entre as partes. E eu quero recordar lá para casa que o Chega não basta a sua abstenção. Ou votamos a favor do orçamento ou não há orçamento. E, portanto, numa fase de negociação existem bandeiras e, neste caso, a questão da imigração é uma questão que é de desígnio nacional. E, portanto, parece-me que também para o PSD e para o Sr. Primeiro-Ministro, já no verão passado, quando estava em pré-campanha, anunciava que não queria uma política de portas abertas. Vários pontos aqui neste segmento que o Bruno aqui diz. Em primeiro lugar, excelente, a medida não é inconstitucional, mas vamos assumir que o era, vamos assumir, por alma de algo, que a medida era inconstitucional. Aí o problema não era da medida em si, aí o problema era da Constituição. É preciso compreender isto, porque muitas das vezes nós temos tópicos a serem impedidos de serem debatidos sequer no Parlamento, que é onde se debate e se legisla aquilo que é feito para mudar Portugal para melhor, supostamente, e o que acontece muitas das vezes é que não se debate, não tem âmbito parlamentar porque é inconstitucional. Isso não é um problema da medida, é um problema da Constituição que não se adaptou aos tempos modernos. A Suíça, por exemplo, é um país que faz vários referendos, variedíssimos referendos sobre os mais variados tópicos. E, portanto, nesse aspecto, não é um problema da medida, é um problema da Constituição. E outro aspecto que o Bruno aqui refere, que é a questão do Orçamento de Estado. O Orçamento só passa se o Chega a votar a favor. Poderão dizer-me que o PS pode também votar a favor. Verdade, certo, mais improvável. Mas é também preciso compreender que se o Chega vota contra este orçamento, os fundos do PRR não serão aplicados. E estaremos literalmente a mandar dinheiro para o lixo. Literalmente.
Depois de entendermos a política que tem sido feita pela AIMA e de todo o atrofio político que tem estado na gestão da AIMA, chegamos a um momento que todos nós percebemos, ao esconderem os dados do Razi, ao não quererem anunciar aquilo que na realidade o Chega pediu para que dissessem claramente a origem das questões dos crimes e para que o Razi fosse clarificado a nível da população e que toda a gente entendesse o que ali se passa. Portanto, nós neste momento estamos a tempo, como disse o Presidente André Ventura hoje, ainda estamos a tempo de reverter um processo para não acabarmos como a Bélgica, como a França e como a Alemanha. Já ouvimos o Ministro Leitão Amar dizer que não estão a falar de portas, da questão na ótica das portas abertas ou fechadas, portanto, à partida, essa possibilidade parece distante. Mas também tínhamos ouvido o Ministro Leitão Limada, nomeadamente o Ministro Miranda Sarmento, quando era, só muito rápido, quando era líder parlamentar, o Ministro Joaquim Miranda Sarmento, também era um dos que achava que tinha sido um erro crasso a extinção do CEF. E, entretanto, este Governo passaram 4 meses e não tem uma palavra a dizer sobre a extinção do CEF. Por isso, as propostas do Chega são coerentes com tudo aquilo que apresentámos, quer na campanha eleitoral, quer na pré-campanha, quer naquilo que, obviamente, hoje em dia consideramos que é um desígnio nacional. O Bruno Nunes toca aqui numa coisa fulcral que, para mim, de um ponto de vista de estratégia política, é onde o Chega se deve focar mais, que é na questão da política migratória do PSD, que na verdade não é política absolutamente nenhuma, é uma nulidade, porque a verdade é que o PSD, embora eu pelo menos até agora não consiga ser assim tão crítico com o PSD a nível da política pública financeira, houve um alívio fiscal a nível do IRS jovem, querem reduzir o IRS na generalidade, querem reduzir o IRC, isso não é mau, embora eu acho que sejam pouco ambiciosos no caso genérico, enfim, há coisas boas, mas no caso da imigração o PSD é péssimo. Péssimo. Aliás, quando eu ouvi o PSD a dizer vamos regularizar a questão da imigração, vamos controlá-la, o controlar do PSD foi legalizar 400 mil imigrantes ilegais que estavam aqui em Portugal. Portanto, isso não é regularizar absolutamente nada e nem sequer é aquele termo muitas das vezes utilizados pelos supostos centristas que dizem nem tantas portas abertas, mas nem tantas portas fechadas. As portas continuam abertas, simplesmente ao regularizarem a situação da maneira que estão a fazê-lo, o que está a acontecer é que entra mais gente até mais depressa. Portanto, enfim, não faz absolutamente sentido nenhum. Vitalino Canas. Exatamente, é o Vitalino Canas e, portanto, só antes de ouvirmos agora o Vitalino Canas, isto agora foi o Bruno, que a sua primeira interação muito simpática por parte do jornalista, como puderam ver. Mas vamos então ver agora o Vitalino Canas, membro do Partido Socialista, e ele vai dizer aqui coisas que a nível de democracia, até o Salazar olhava para ele e dizia, também não é preciso tanto, também não é preciso tanto, disfarça lá mais um bocadinho. Portanto, vamos ver. Estas 3 propostas, estas 3 exigências do Chega, merecem ser refletidas nesta altura? Todas as propostas merecem sempre ser refletidas, mesmo as mais bizarras. E eu vejo aqui uma proposta verdadeiramente bizarra, que é esta da realização de um referendo sobre questões relacionadas com estrangeiros que pretendem residir em Portugal. Porque, na verdade, fica sem saber exatamente quem é que é o destinatário desta proposta, já que ou o Chega não conhece os mecanismos necessários para a convocação de um referendo, ignora-os totalmente, ou se souber quais é que são esses mecanismos, saberá perfeitamente que a única entidade que pode verdadeiramente convocar o referendo que é proposto pelo Chega seria o Presidente da República, depois de consultado o Tribunal Constitucional em sede de fiscalização preventiva da constitucionalidade e da legalidade. A medida é constitucional, mas mesmo que não fosse constitucional, o que a história recente nos ensinou em Portugal é que mesmo que as medidas sejam inconstitucionais, vocês vão conseguir maneira de aprovarem essas medidas e as aplicarem à força de uma forma de coerção social. A realidade é essa. Foi assim na altura da doença do Batman, em que muita gente ficou presa em casa, nem sequer poderia circular de concelho para concelho, mesmo se fosse para o concelho do lado, não havia liberdade de mobilidade, liberdade de movimento a nível civilizacional, quase, se quiserem colocar assim, e isso tudo era inconstitucional, e veio-se a provar agora que era inconstitucional, mas mesmo assim vocês fizeram. No caso, isto nem sequer é inconstitucional. Portanto, esse argumento vale 0. E outra coisa, entrar logo com o argumento, e tal, isto é uma coisa bizarra e não sei o que mais. Países como a Austrália e a Nova Zelândia, que são países que não devem nada ao conservadorismo, são dos países mais progressistas deste planeta,
literalmente, e até com modelos sociais parecidos com aquilo que o PS quer socialmente, não economicamente, isso é outra história, mas aplicam cotas a nível da imigração. Portanto, para mim bizarria é alguém vir aqui à televisão e dizer que a proposta é uma bizarria quando há modelos sociais semelhantes àquilo que o PS propõe e que aplicam este mesmo tipo de proposta. Ou este mesmo tipo de medida. Portanto, enfim, mais uma vez, ridículo, hipócrita, chamem-lhe o que quiserem. Portanto, ou o Chega é ignorante ou não é ignorante e procura aqui envolver o Presidente da República numa área em que o Presidente da República não tem competências. O Presidente da República não tem competência para criar as condições para a viabilização de um orçamento de Estado. Diretamente não, mas o Presidente da República, enquanto poder moderador, pode ser um facilitador para que isso aconteça. Portanto, colocar isso desse prisma não é correto. Porque os órgãos de soberania, cada um deles significa algo, representa um tipo de poder. Há o legislativo, o parlamentar, no caso, há o executivo a nível governamental, há o judicial a nível dos tribunais e há o moderador do Presidente da República que, através das suas ações e do seu poder, quer de veto, quer de promulgação e outros também, pode fazer com que determinada agilidade a nível parlamentar de acordos entre os partidos possa acontecer de forma mais harmoniosa. Portanto, falso. E, portanto, vejo aqui a possibilidade de haver um engano sério do Chega ou mais uma tentativa de trazer o Presidente da República para um embaraço. Por outro lado, também o referendo sobre estas questões teria muito poucas condições de ser viabilizado, já que teria de ser apreciado pelo Tribunal Constitucional. O Tribunal Constitucional verifica da constitucionalidade da pergunta e do próprio referendo, saber se ele pode ou não ser realizado, as matérias são ou não podem ou não ser objeto de referendo, mas o Tribunal Constitucional também teria de analisar a objetividade, a clareza, a precisão da pergunta. E eu não estou a ver que pergunta é que poderia aqui ser feita que não trouxesse inevitavelmente questões de constitucionalidade. É normal que não consiga. Pelo argumento dado até agora, é perceptível e normal que as pessoas consigam perceber porque é que não compreende e não consegue ver o porquê. Porque a pergunta, eu dou já aqui uma sugestão, obviamente que isto é só mandado para o ar e a pergunta necessitaria de um estudo maior, obviamente, não se retira isso de cima da mesa, mas isto é uma proposta no seu método inicial. E o argumento aqui feito é como se a proposta fosse implementada amanhã e as pessoas fossem votar daqui a 24 horas, que não é o caso. Mas a pergunta poderia ser algo do género: é a favor de cotas para limitar o número de imigrantes legais a entrar em Portugal? Pergunta simples. Toda a gente sabe ler neste país. E se não souberem ler, o problema é grave, porque andamos a pagar impostos há décadas para que a educação seja gratuita, pelo menos no primeiro ano, que é quando a malta aprende a ler. Há uns que parecem que não sabem ler nem interpretar, mesmo já tendo passado do primeiro ano há 50 anos. Não é? Alguns. Mas a realidade é que uma pergunta desse género não era assim tão complicado de fazer, não é, companheiro? Por exemplo, a questão das cotas. É claro que não se poderia utilizar o conceito de cotas, porque não há... os portugueses em geral não sabem o que é que são cotas neste contexto, portanto teria de ser feita uma pergunta muito mais desenvolvida que isso, e as perguntas muito desenvolvidas também têm problemas de clareza e de precisão. Mas, por exemplo, a questão das cotas. As cotas seriam para todos os estrangeiros que pretendem residir em Portugal, os brasileiros que vêm passar a sua reforma, os suecos que vêm passar a sua reforma, os imigrantes dos países de língua portuguesa, ou seriam apenas para alguns? E se fossem apenas para alguns, qual é que seria o critério? O critério da etnia, o critério de religião, como Trump procurou fazer há uns anos atrás nos Estados Unidos da América, ou não haveria critério nenhum? Portanto, eu tenho muitas dúvidas. Primeiro, que o próprio Presidente da República... Só antes dele continuar, desculpem lá que isto é muita baboseira junta. Em primeiro lugar, eu não sou o maior apologista dos argumentos de dizer os portugueses sabem tudo e mais alguma coisa e os portugueses são muito espertos. Não, o povo tem uma falta de literacia grande em vários tópicos, é verdade. Mas é assim, nem tanto ao mar, nem tanto à terra. Nós temos aqui alguém, é para verem e perceberem porque é que literalmente o Partido Socialista e as instituições em geral em Portugal acham que nós somos uma cambada de estúpidos. Porque o que aqui é que foi acabado de dizer é que os portugueses não sabem o que são cotas. Pá, desculpem lá, há limites. Há limites. Até por uma simples questão.
este país foca-se demasiado em futebol. E há muita gente que é sócia do Benfica, do Sporting, do Porto, vários clubes. E pagam o quê? Cotas, não é? Portanto, nessa medida, mesmo que não tendo o mesmo significado literal para a situação aplicada, já sabem o que é uma cota. Por amor de Deus. Epá, por amor de Deus. Por amor de Deus. Eu acho isto surreal. E outra coisa. Obviamente que os critérios de imigração teriam que ser feitos por níveis. As pessoas dizem, há a imigração de primeira e há a imigração de segunda. A questão não é essa, mas mesmo em termos legais, o que acontece é que, por exemplo, na prática, o que vai acontecer é isso mesmo. Porque há livre circulação de pessoas na União Europeia, ou seja, há uma maior facilitação. Se quiserem colocar isso como imigrantes de primeira ou de segunda, no termo da facilitação de circulação, isso já existe. Quem está dentro da União Europeia circula livremente. Eu, se quiser ir apenas com o meu cartão de cidadão, agora deixo aqui isto, não gravo mais, vou-me embora, apanho um avião, vou para Berlim, posso. Não é? Uma pessoa, por exemplo, que vem do Botsuana, não pode. Precisa de visto, precisa de uma série de documentos, passaporte. Portanto, obviamente que há essas diferenças. E na questão do referendo, obviamente que estaria estipulado que os países mais semelhantes a Portugal, fora do contexto europeu, porque esses circulariam aqui normalmente e de forma livre, os países mais similares a nível da língua e etc. teriam mais facilitação e depois, certamente, iriam vir os outros, não é? Parece-me óbvio. Aceito ser trazido para com um determinado número limite. Se exceder esse número limite, não entra mais ninguém. o debate orçamental e ser chantageado dizendo que a viabilização do orçamento de 2025 passa por uma decisão dele e que ele a tem de tomar. Vitorino, vou abrir aqui o espaço mais ao debate. Já volto a si. Pudesse passar. Já volto a si. Queria abrir aqui espaço para a resposta também do Bruno Nunes. Há aqui algumas questões que foram colocadas, nomeadamente esta questão das cotas e a questão do embaraço ao Presidente da República e a quem se destinam estas cotas, se é a tal imigração legal ou ilegal. Vamos por partes. Embaraço foi o que acabámos de ouvir. Ridículo foi o que acabámos de ouvir. E o que acabamos de tentar estupidificar os portugueses, da forma como Vitalino Canas disse, os portugueses nem sequer sabem o que são cotas. Não, os portugueses de facto são os ignorantes que ao longo dos últimos anos não sabem absolutamente nada. Mas mesmo Miguel Morgado fala da situação das cotas como um problema e fala dos partidos da família europeia do Chega. Eu recordo que Ursula von der Leyen, apoiada por Luís Montenegro e pelo PPE, diz claramente na sua recandidatura que um dos processos que tinha que parar era o processo de imigração sem controle de cotas. Portanto, ou tentamos estupidificar quem está lá em casa e achar que as pessoas não entendem o que está a acontecer, tentamos aligerar o discurso acerca de imigração e tapar o sol com a peneira, ou então não vale a pena. Depois vimos aqui dizer porque ou o Chega é ignorante, ou então está a tentar trazer a discussão do Sr. Presidente da República, porque a pergunta seria obviamente inconstitucional. Vamos lá ver se nos entendemos. Quando fizemos um referendo acerca do aborto, o direito à vida é inquestionável dentro da Constituição Portuguesa. E o referendo foi feito. Portanto, Vitalino Canas não sabe o que está a dizer, está confuso e, perdoe-me que lhe diga em direto, foi ignorante da forma como expôs o seu pensamento, tentando, obviamente, ofender e atacar o Chega de uma forma gratuita, sem querer discutir de uma forma séria este problema. Verídico, e até há outra coisa. Foram feitas alterações, por isso é que eu digo, o ser inconstitucional ou constitucional, para eles, pouco importa. Eles fazem o que querem, porque a verdade é que no caso do aborto, não era possível aprovar o referendo do aborto porque não havia 50% das pessoas a votar no referendo. E fizeram uma alteração legislativa no sentido de permitir a aprovação de um referendo em que menos de metade das pessoas votasse. Ou seja, há um determinado número de pessoas que precisava de votar, ou que estavam elegíveis para votar, para o referendo ser aprovado, metade das pessoas tinha que votar, e esse número não chegou lá. Então, como eles sabiam que isso não ia acontecer, chegar a esse número da metade, fizeram uma alteração legislativa para aprovarem aquilo. Percebem? Portanto, se eles quiserem, eles aprovam. O problema é que isto não lhes é conveniente. A questão é só essa. Somente essa. Já Miguel Morgado tem dito, e bem, porque já por diversas vezes no comentário que faz na SIC, tem levantado a questão, que eu concordo perfeitamente, em relação à extinção do CEF, ao facto de Luís Montenegro não ter falado desse processo na fase posterior e pós-eleição, e é verdade que tem falado e tem sido dos poucos comentadores políticos que têm trazido à mesa da discussão este processo. Agora, estamos a tentar, ainda sem conhecer a pergunta,
Porque a pergunta pode ser negociada e podemos dizer, mas como é que vamos negociar o referendo, o que é que isto tem a ver com o orçamento? Mas sabemos quanto é que a imigração neste momento custa a Portugal? Uma das medidas que inclusive hoje Chega apresenta, para além do reforço do financiamento para a forma de controlar as fronteiras, é precisamente para extinguir aqueles que são os apoios sociais dados a quem vem de fora. Mas podemos ir mais longe. O desconhecimento de Vitalino Canas, com a apresentação que faz aqui, é de tal forma que ignora por completo, por exemplo, o procedimento que foi levantado contra Portugal pelo facto de ter a dispensa de vistos para quem é oriundo da CPLP. Portanto, ou estamos completamente fora da discussão e tentamos atirar lama para a discussão, que é aquilo que, por norma, atacam o Chega de fazer, ou discutimos isto de forma séria. Só antes do Bruno continuar, eu gostava que mais gente no Chega tivesse uma postura um pouco mais musculada na questão da imigração, porque neste momento em Portugal é necessário, porque a situação não está famosa. Isto é um eufemismo, claramente, como devem imaginar. E outra coisa, reparem que o Vitalino Canas nem mexe. Está a jogar ao macaquinho do chinês, não é? A malta vira-se e tem que parar, portanto, aqui o Vitalino Canas está um bocado parado. Não sei se congelaram, o ar-condicionado está frio ali, não sei o que é que se passou. E por menor interessante, aqui só a nível comunicacional, o Bruno Nunes está a ser inteligente a não hostilizar em termos de argumentativo o Miguel Morgado, porque, a bem ou mal, o Miguel Morgado na comunicação social mais mainstream é o mais à direita em termos ideológicos e também não é de estranhar. O Miguel Morgado, que eu aprecio bastante, é alguém que se identifica como conservador, trabalhou diretamente com o Passos Coelho, esteve no governo dele, creio, entre 2011 e 2015, ainda foi deputado mais 4 anos, se não estou em erro. Portanto, é alguém que, embora estando no PSD, e o PSD tendo os problemas ideológicos que nós sabemos, mas é alguém que está claramente à direita. E isso é positivo. E eu não acho que deve haver ali uma barreira ou uma linha vermelha sequer entre quem tem uma postura mais assimilada à questão da nova direita em Portugal, da direita mais radical, que o Chega hoje em dia já não é direita radical, e uma direita mais tradicional. Eu não gosto dessa separação e acho que o Bruno Nunes foi inteligente aí. Mais um ponto só, eu nem me tinha lembrado, mas a própria Ursula von der Leyen na União Europeia já propôs cotas. Portanto, pormenor interessante. E eu discuti de forma séria que o Chega considera que neste momento é um desígnio nacional. Muito bem. Esta questão da imigração. Miguel, vou dar espaço agora para a reta final, já estamos com muito pouco tempo, e desde logo perceber se estas linhas vermelhas que agora foram apresentadas fazem sentido, tendo em consideração que o Chega foi moderando ao longo do tempo as suas linhas vermelhas para negociar com o Governo. O Chega tem todo o direito a ter as suas linhas vermelhas para negociar com o Governo, como o PS tem as suas. Isso não oferece nenhum obstáculo. Mas ainda sobre o referendo eu quero dizer o seguinte. Eu concordo com o Vitalino quando ele acaba de dizer que é muito difícil identificar uma pergunta clara, uma formulação que cumpra os requisitos de constitucionalidade na nossa tradição constitucional. Eu discordo completamente disso. Não creio que seja complicado. Se for para legislar ou decidir um determinado tema em concreto. Se for para limitar, por exemplo, o número de entrada de imigrantes legais, não me parece que a pergunta seja complicada. Mas, enfim, é a minha visão. Não é a Suíça. Nós temos o nosso ordenamento jurídico, o nosso ordenamento constitucional, e eu acho que é muito difícil para o Chega, mesmo que o PSD ou que o Governo estivesse disposto a negociar, mesmo que o Presidente da República estivesse disposto a convocar o referendo, acho que existe essa dificuldade e o Chega tem a obrigação, já que quer fazer esta proposta, de ir a jogo e apresentar pelo menos uma formulação que fosse clara. Duvido que consiga. Eu não duvido que consiga, honestamente, mas ele tem razão. Se a proposta deve ser apresentada como uma pergunta, honestamente eu não acho que seja difícil. Mas aqui está certo, embora é preciso também compreender uma coisa. Em política pública, para quem estiver interessado, há, enfim, um estudioso na área, o Harold Lasswell, ele próprio dizia que as coisas, antes de serem apresentadas a nível político, as iniciativas legislativas, tinham que ser mastigadas, ou seja, eram colocadas previamente na agenda setting e só depois é que eram apresentadas perante o nível institucional. E é aqui o que está a ser feito basicamente por parte do Chega, e os partidos todos eles o fazem, que é, colocam primeiro o tópico na agenda mediática e depois sim apresentam e formulam também as suas propostas, porque querem também perceber qual é a aceitação pública relativamente às diferentes diretrizes do tópico que estão a colocar na agenda setting. E portanto, daí essa questão. Tudo quando vem à questão legislativa já vem pré-cozinhado pelas elites comunicacionais, mediáticas e principalmente políticas. E, portanto, há essa diferenciação. Quem quiser ler Harold Lasswell é interessante.
Mas eu digo mais, eu já disse há pouco, eu sou contra os referendos, não é só ao Vitalino Canas, não é só sobre a questão da imigração. Eu no meu partido, dentro do meu partido, fui contra a proposta de referendo sobre a eutanásia. Não era do PSD na altura, andava independente aí pela rua, eu era contra o referendo sobre o aborto, por exemplo. Eu sou contra essa, por razões parecidas com aquelas que o Vitalino Canas disse, mas o Vitalino Canas diz uma coisa que essa eu tenho que me marcar. É a tendência que eu estava a dizer há pouco a associar à esquerda. A esquerda acha que não se deve falar sobre imigração. É esta a inclinação natural. Isso está a acabar. O nosso mundo mudou muito na Europa, até a própria esquerda, fora da Europa, aliada do PS noutros países, já não pensa nesses termos. Eu estava a ver uma entrevista com Scholz, um grande aliado de António Costa, do Partido Socialista, o chanceler alemão, a gabar-se de ter deportado quase 20 mil pessoas em 3 meses no final de 2023. 18 mil. Concretamente, acho que foram mesmo 18 mil. Mas isto é verdade. E atenção, o Scholz não é... O Olaf Scholz, eu até diria que está mais à esquerda que o António Costa. É ali um meio caminho entre o António Costa e a Marina Mortágua, se quiserem. Ali está no meio. Esse mundo acabou, Vitalino Canas. Por isso, ou nós temos confiança na nossa democracia e nas nossas instituições democráticas para levar a cabo a discussão de todos os temas fundamentais, e a imigração é um tema fundamental, ou então temos que abdicar da nossa democracia. Não estou disponível para isso. E o que eu recomendo então ao Chega é abdique desta ideia de referendo, que é uma chantagem sobre Luís Montenegro, de Ventura. O Ventura já tinha feito isso na altura das eleições dos Açores em 2021, também queria fazer uma revisão da Constituição, só não viabilizava o governo. São jogadas à aventura, não fazem mal nenhum, todos têm direito a fazer as suas jogadas, mas é uma jogada. Eu proponho ao Chega, se considera este tema tão importante, que faça esta proposta das cotas, de uma lei que restringe a imigração, como o Vitalino Canas chamou a atenção, sem pôr em causa o direito da União, porque isto é uma questão muito delicada, nós fazemos parte da União Europeia, espaço Schengen e por aí adiante, não é assim tão fácil, mas o Chega que... O problema, desculpe só interromper aqui o Miguel Morgado, mas o problema claramente não é com a imigração dentro do espaço Schengen. E acho que é perceptível com isso. O problema com a imigração dentro do espaço Schengen, em todos os países que estão dentro do espaço Schengen, é claramente com a imigração extra espaço Schengen. E isso é perceptível porque o problema da imigração enquanto tópico mediático só começa a surgir a seguir a 2014, 2015, à crise dos refugiados na Síria. Portanto, parece-me óbvio, não é? Parece-me que quer o Miguel Morgado, embora tendo uma perspectiva muito mais realista do que propriamente o Vitalino Canas, relativamente a isto, estão a querer complicar o que para quem está de fora é muito fácil de identificar. E outra coisa, eu discordo completamente com a visão antagónica que estas duas pessoas têm relativamente aos referendos. Mas completamente. Porque eu considero-me um maximalista democrático. Ou seja, nós podemos ser minimalistas democráticos e podemos ser maximalistas. Um conceito de Rousseau em que nós temos a perspectiva de que a democracia deve ser o mais direta possível. Em que a relação do cidadão com o poder deve ser o mais... A distância entre o cidadão e o poder da decisão deve ser o mais pequeno possível. Passa a redundância, peço desculpa estar a repetir, não tenho termo melhor. Enquanto que numa democracia indireta ou representativa, que é o caso que nós temos aqui, a Suíça é um modelo de democracia direta ou mais direta que temos no mundo, isso já não é tão visível como em Portugal. Nós temos sempre dependentes do intermediário, seja as instituições enquanto os deputados, o primeiro-ministro, seja o que for, para fazer esses processos de decisão. Na Suíça há uma quantidade ínfima de referendos que permitem ao cidadão tomar essa decisão de forma direta pela questão da maioria, não é? Agora também há o problema, não é? A democracia, apesar de se chamar democracia, ela própria também é uma ditadura. É a ditadura da maioria, mas não deixa de o ser, não é? Portanto, é complexo. É complexo. Que coloque no Parlamento para discussão e da opinião pública sob a forma de um projeto de lei. E depois faça votações e se chumba a primeira, tente daqui por 6 meses ou daqui por 12 meses. Isso faz parte do trabalho político Miguel, democrático. desculpe interromper. Uma das premissas do PSD no mandato anterior era precisamente em relação à eutanásia que existisse e foi dito para rasgar as vestes, que era a questão do referendo. E, no entanto, na questão da eutanásia, estamos a falar do princípio inviolável da vida também, tal como no aborto. Ora, se o PSD concordou com isto... Eu posso dizer mais. Eu era deputado até 2019, era ali colega ali eu discordo completamente dele aqui, mas ele está a ser coerente, porque ele sempre, pelo menos nesta argumentativa, ele sempre disse que era contra, embora eu discorde completamente do Miguel Morgado aqui. Vitalino Canas, e o Luís Montenegro, que já na altura, como deputado, era a favor do referendo sobre
eutanásia, e eu fui dos O Luís poucos... Montenegro até é a favor de referendos. Eu sou contra, não aceitarei essa proposta vinda do meu partido, na altura. Eu agora não vinculo o meu partido, como é evidente, sou comentador da SIC, muito menos vinculo o governo. Só estou a dizer é que, por razões que em parte coincidem com as do Vitalino Canas, os referendos não me parecem um instrumento interessante para Miguel, aprofundar a mas nossa para, conversa. Eu acho que os referendos são um instrumento interessante. Não em todas as matérias, mas em coisas de fácil compreensão. Por exemplo, há matérias onde eu acho que os referendos não fazem sentido. Eu acho que sermos fundamentalistas, como em determinado aspecto, não digo totalmente, mas o Miguel Morgado está aqui a ser um pouco, de que sou claramente contra os referendos em toda e qualquer circunstância, eu não concordo com isso. Eu acho que há áreas onde os referendos podem efetivamente ser aplicados e ter sucesso. Eu acho que questões como a eutanásia ou o aborto, eu concordo com os referendos nessas circunstâncias, ou com as questões da imigração, com questões talvez mais complexas, aí mesmo um pouco mais de profundidade intelectual para a sua compreensão, como por exemplo matérias fiscais e afins, eu já acho um pouco complicado ser aplicado em referendos. São coisas completamente dispares e, portanto, acho que nem tanto ao mar nem tanto à terra. Cada situação é uma situação diferente e, como tal, deve ser analisada se um referendo faz sentido aí ou não. Acho que optarmos só por uma coisa ou por outra é um pouco fundamentalista demais, mas é a minha opinião. Para Luís Montenegro, os referendos sempre foram, mesmo para concluir, se os referendos para Luís Montenegro sempre foram uma ferramenta interessante para a democracia e provou no mandato anterior, estamos em sintonia e não foi o número de André Ventura, foi claramente uma sintonia política e acreditamos que Luís Montenegro olhe para esta ferramenta no espírito democrático para que possa avançar com as negociações dentro do orçamento. E por isso, à partida, estamos todos bem com esta proposta. Eu não sou advogado de Luís Montenegro e aqui o Miguel Garcia sabe perfeitamente que eu não sou advogado político fazer nenhum. um aditamento. Então, deixa-me só dizer isto. O Luís Montenegro, como muitas outras pessoas, na altura António Guterres, secretário-geral do PS e primeiro-ministro no referendo do aborto, Marcelo Rebelo de Sousa era o líder da oposição, invocam para o referendo, a meu ver, mal, e eu sou contra isso, invocam as questões de consciência. Eu acho que está tudo mal formulado, acho que é tudo uma grande atrapalhada. Já não tenho tempo. Vitalino, Só um pormenor, corrijam-me se eu estiver enganado, porque isto também é relativamente recente, a malta está de férias, não sei se o Luís Montenegro ainda está a bronzear-se no Algarve, mas eu por acaso até tinha visto uma notícia, corrijam-me se estiver equivocado, posso estar, mas em que o Governo tinha mostrado disponibilidade para debater sobre isto, ou negociar com o Chega. Posso estar equivocado, mas se pesquisarem, por favor, depois digam-me aí nos comentários. A migração passa por uma questão de consciência, certamente. Não quero ser desagradável, mas tem que ser mesmo 10 segundos. Só um atidamento e um comentário ao que o Miguel acaba de dizer, para dizer o seguinte. Eu quando estive no governo, fui responsável por uma alteração muito significativa da lei do referendo nacional, fui responsável pelo atual regime do referendo local, era um adepto de referendos. Essa minha opinião em relação aos referendos alterou-se significativamente quando houve os referendos sobre a Constituição para a Europa, sobre o Brexit, alterou-se significativamente e hoje em dia sou muito restritivo. O quê? O quê? Isto é surreal. Isto é surreal, desculpem lá. Então ele está a dizer, eu antes era a favor dos referendos, quando os resultados dos referendos ditavam aquilo que eu queria que fosse a vitória do referendo. Portanto, no aborto ele era a favor, deixava e era a favor do referendo porque o aborto venceu o sim. Mas depois já não gostou do referendo do Brexit e da Constituição Europeia porque ele queria que fosse aprovado, neste caso a Constituição, e reprovado o Brexit, mas teve resultados opostos àquilo que ele queria. Portanto, isto é da coisa mais ditatorial que existe. Ele literalmente está a dizer, bom, eu antes gostava dos referendos porque aquilo que eu queria era aplicado nos referendos, mas agora, como os resultados dos referendos não são aquilo que eu quero que saia dali, então eu já não gosto dos referendos e mais ninguém pode ter acesso a poder de decisão, só eu e os meus que trabalho diretamente nas instituições. O resto da malta que vota em mim para eu os representar e sou pago com o dinheiro deles, problema deles. Poder de decisão... Por amor de Deus, desculpem lá. Ridículo. A cara... O Bruno está-se a rir, mas é para não chorar, que isto é gozar com a cara da malta, mas diretamente. E o desdém o desdém com o qual ele diz isto, Em relação à realização de referendos, seja sobre a imigração, seja sobre outros assuntos, incluindo a eutanásia. Mas eu, em relação à questão da imigração, vou um bocadinho mais longe, porque eu acho que não é só ser contra o referendo, é ser contra um referendo que incida sobre um tema tão divisivo,
tão crítico, Então, e o aborto? tão Exato. suscetível dos populismos que o Chega totalitarismo, traria para o debate. Já compreendemos os vossos pontos de vista. Bruno Nunes, Miguel Morgado e Vitalino Canas, obrigado aos três. Pá, o Vitalino Canas eu ainda estou um bocado para compreender o ponto dele. Mas hei de perceber um dia. Pode ser que... Enfim. Bom, digam-me a vossa opinião nos comentários. Metam like no vídeo, que é muito importante. Subscrevam o canal para chegarmos aos 130 mil subscritores. Partilhem também nas vossas redes sociais. Código Sousa10 na Prozis para 10% de desconto no site da Prozis ou no segundo link da descrição. Ficamos por aqui. Muito obrigado a todos e, como é habitual, acima de tudo, cultivem-se para não acabarem como o Vitalino Canas. Até à próxima.